Nas últimas semanas, Deus tem falado muito comigo com uma palavra. Essa palavra, inclusive, eu ministrei no domingo de manhã. E Deus falou muito comigo para ministrá-la ela novamente. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa porque muitas vezes Deus fala conosco de uma forma no dia, e quando nós lemos a palavra do Senhor, ela fala conosco de uma outra forma. Então eu não sei você, eu particularmente, quando eu leio a Bíblia, pode ser que eu li 1 milhão de vezes a mesma passagem, mas parece que toda vez que eu leio é uma revelação, é algo novo que Deus fala aos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos que nós somos homens e mulheres de carne e osso, e que nós temos as nossas limitações. Quem é de carne e osso aí? Toca na pessoa do seu lado, vê se ela não é um robô infiltrado aqui. Vê se ela é de carne e osso, vê se ela está viva. Então nós, como seres humanos, sim, nós vamos ter as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas angústias, os medos, as preocupações, e muitas vezes temos contas financeiras que não fecham, nós temos as nossas dívidas, nós temos os nossos compromissos financeiros, muitas expectativas muitas vezes foram criadas, e ao invés dessas expectativas terem acontecido, a equação dessa expectativa muitas vezes trouxe frustração. Planos que de repente saíram do controle, e quando nós pensamos em soluções para resolver, mais longe e complexo parece ser o fim. E muitos chamam esses momentos de deserto. Muitos olham para suas vidas e quando começam a olhar ao seu redor, começam a olhar para dentro de si, começam a enfrentar esses tipos de situações, de desafios, elas começam a falar: nossa, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por um momento que parece que não chega ao fim, mas eu sei que lá na frente, numa próxima estação, no fim do túnel, eu vou ter minha vitória. E aí muitas pessoas, elas passam por esses desertos com essa expectativa, de muitas vezes pensando lá na frente, lá no fim, aonde nós vamos saborear a nossa vitória com sabor de mel. Fala assim: não, eu vou passar por essa luta, dando glória a Deus, e lá eu vou saborear a minha vitória, e eu vou passar por isso, e vai ser bênção, e vai ser glorioso, e vai ser poderoso. Não é errado pensar dessa forma. Só que essa noite eu queria convidar você a não ver o deserto apenas como algo ruim, mas eu gostaria de convidar você para aproveitar esse momento de deserto para se deliciar na presença de Deus. É um convite essa noite para que você aproveite esse momento de deserto. É um convite para que nesse momento você passe pelo deserto com alegria. Então muitas vezes Deus, Ele nos chama para um deserto, e é nesse lugar de deserto que nós temos muitas vezes a impressão que estamos sozinhos. Onde nós olhamos em nossa volta, parece que ninguém está por perto para nos ajudar. É onde nós olhamos em nossa volta e muitas vezes somos incompreendidos. É muitas vezes quando nós olhamos em nossa volta e parece que nós estamos sozinhos. Só que mesmo enfrentando tudo isso, em meio a todas essas situações, aonde nós conseguimos encontrar descanso? Val, mas você está falando para a gente se deliciar, você está falando para a gente descansar, você está falando para aproveitar. Esse é o convite. Aproveitar esse momento de deserto para descansar na presença de Deus.
Amém, igreja? Então abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo acordado aí? Glória a Deus. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim todos os que estão e eu darei descanso para quem? Boa, é isso. Então é uma passagem onde Jesus ele está ministrando a palavra para a multidão. A mistona quase não, né? Adiantou a minha mensagem na ministração do louvor, onde Jesus diz na continuidade desse versículo que o fardo dele é um fardo leve, é um fardo suave. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, eu costumo muito fazer isso, é prestar atenção nas palavras. Então eu faço convite a você, quando você for ler a Bíblia, não lê apenas por ler, mas lê cada palavra, lê cada ali verbo, lê cada ponto, vírgula, e tenta entender o que Jesus ele está querendo dizer. Então quando Jesus ele está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, então ele está falando, primeiro, venham a mim. Então é um convite do Senhor, fala assim, ó, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão tristes, vocês que estão desanimados, vocês que estão angustiados, vocês que estão desanimados, enfim, com a caminhada, venham a mim. Então é um convite do Senhor para as nossas vidas. Ele nos convida, Ele nos provoca a dar passos de fé para ir em direção a Ele. Então Jesus ele não está dizendo, eu vou até aí para dar descanso a você, eu vou aí para te ajudar no seu fardo, eu vou aí te ajudar a carregar esse fardo que está tão pesado na sua vida. Não, mas pelo contrário, Jesus ele está fazendo um convite, venham a mim, venham a mim. Vocês que estão cansados, venham a mim, vocês que estão desanimados, venham a mim, vocês que estão tristes, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, venham a mim, vocês que estão preocupados. Então muitas vezes nós queremos esperar o de repente de Jesus. Nós estamos aqui com expectativa e falamos assim, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, pode vir, pode vir. Nós criamos a expectativa do de repente, mas nós nos esquecemos de ir até Jesus. Então talvez você está passando por um momento, pelo deserto, e sim, você já entendeu, por isso que você está aqui essa noite, amém? Você deu esse primeiro passo, Jesus fez o convite e você está aqui. Venham a mim vocês que estão cansados, venham a mim vocês que estão sobrecarregados. Então a ideia não é apenas esperar o de repente de Jesus. Sim, Ele pode fazer o de repente dEle, Ele pode mudar a sua vida hoje, Ele pode mudar a sua vida agora, Ele pode te curar agora, Ele pode encher da alegria dEle dentro de você agora, hoje, Ele pode mudar a tua história agora. Mas muitas vezes nós precisamos dar passos e ir até Ele. Então nós esperamos, o Senhor vem com a tua presença. Não, eu vou até a sua presença. Então ele é um convite que Jesus faz para ir até a sua presença. Então se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está passando por um momento de deserto, é um convite para que nesse momento de deserto você vá até Ele. E muitas vezes quando nós passamos por alguma situação, a primeira coisa que nós fazemos é, não vou mais para a igreja. Igreja é tudo igual. É mais um culto. É mais uma quinta-feira, é mais um domingo, é mais os mesmos louvores. Mas muitas vezes o que precisa mudar é o teu coração. Muitas vezes o que precisa mudar é a tua expectativa naquilo que você espera. Então nós queremos sim o de repente de Deus, mas
a provocação que eu quero trazer para você nessa noite é: mas e quando nós vamos até Ele? Quando nós fazemos a nossa parte de dar o primeiro passo, de buscar ao Senhor, de estar perto dEle, de adorar a Ele, se Ele está com os braços abertos, falando: vem a mim, é um convite. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está triste com a caminhada, você que está ali muitas vezes angustiado, você que está doente, enfim, é um convite. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa casa, é um convite. Ele está em todos os momentos com seus braços abertos, apenas te esperando. É um convite do Senhor para poder ali te receber de braços abertos. Ele apenas fez o convite, mas como e quando nós respondemos a esse convite? Então, quando Jesus ele nos convida para esse descanso, é um descanso disponível para todos. Repita comigo: todos. Então não tem essa de filho preferido, os especiais, os mais ungidos. Eu sempre falo, cara, eu sou o presbítero aqui e é apenas uma função. Mas se eu não me colocar na presença de Deus, se eu não me rasgar o meu coração, se eu não chorar na presença de Deus, se eu não adorar, se eu não buscar Ele, se eu não descansar em Sua presença, é apenas mais um título. Então o que difere de mim e de você é apenas a responsabilidade aqui, mas o convite é de adorar ao Senhor. O convite é de ir até o Senhor e não apenas esperar o Senhor de repente. É o provocar, é o bater a porta até Ele abrir. É isso que nós precisamos fazer. Então o descanso está disponível para todos, mas todos que desejam ir até Jesus. O descanso ele está disponível para qualquer pessoa aqui essa noite, mas para aqueles que desejam ir até Ele. Então aqueles que desejam ir até a Sua presença, para aqueles que querem acessar ao descanso, precisam estar dispostos a ir até Ele, precisam dar o start inicial, precisam dar o primeiro passo, precisam ali desejar estar dentro dos seus braços, dentro do descanso de Jesus. Um outro exemplo é em Marcos 6,30. Marcos 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar e descansem um pouco. Venham comigo para um lugar e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Os discípulos estavam a milhão com Jesus. Jesus levantou seus discípulos, ungiu, preparou, capacitou e falou assim: vão pregar o Evangelho, vão ministrar a palavra do Senhor, vão ministrar as boas novas, vão pregar o Evangelho, vão pregar o reino dos céus. E aí os sinais acompanharão aqueles que crerem, milagres acontecerão, pessoas serão curadas, pessoas terão seus casamentos transformados, pessoas terão suas vidas, enfim, viradas do avesso, e eles vão receber a verdadeira vida de Deus. Então os discípulos eles estão voltando da missão e falando: Jesus, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós pregamos o Evangelho. Senhor, há uma multidão, Senhor, há muitas coisas para fazer, Senhor, há muitas coisas que nós precisamos cumprir, é muita obra para fazer, é muita coisa para construir. Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho, olha quantas coisas, olha os frutos. E de repente Jesus vira para os seus discípulos e fala: ei, rapaziada, vamos para um lugar secreto, vamos para um lugar deserto para descansar e comer. Então muitas vezes nós temos a impressão de: com Jesus é a milhão, ligado no 220. Mas há momentos na nossa vida que Jesus ele nos convida para esse lugar deserto para descansar. Então por isso que no início eu disse, muitas vezes quando Jesus ele nos convida para o deserto, é para te trazer para o descanso dele.
Às vezes você está a milhão com seus problemas, com as suas dificuldades, a milhão com um monte de coisa para fazer, um monte de prato para equilibrar, e você não pode deixar cair. São coisas dentro da tua casa, são coisas no trabalho, são coisas na igreja, são coisas que você precisa fazer, e Deus tem te capacitado, Deus ele tem te encorajado, Deus tem te dado força. São dentro da sua casa, às vezes as coisas não estão saindo da forma que você gostaria, mas há situações que Deus ele nos convida para um lugar secreto, para poder comer e descansar. Então você olhando para a tua vida hoje, talvez você está passando por algum momento, entenda, é um convite do Senhor para um lugar secreto, é um convite do Senhor para esse deserto. Então olhe para esse deserto e aproveite, porque é o Senhor te chamando para descansar. É um momento que o Senhor está te chamando para poder descansar na presença dEle. E aí rapaziada, se estão indo, beleza, glória a Deus, se estão pregando, se estão fazendo, mas vamos ter um momento comigo? Vamos para esse lugar deserto ter um momento comigo? Vamos para esse lugar deserto para que vocês possam se alimentar? Vamos para esse lugar deserto para que vocês possam ter mesa comigo? Beleza, a missão tem, as coisas para fazer tem, mas e o momento comigo? E o momento de lugar secreto, e o momento de um lugar deserto comigo, para que vocês consigam reabastecer, recarregar as energias para continuar a missão? Então descanso não significa parar de fazer, descanso significa você reabastecer, recarregar as energias para poder continuar. Então talvez você está passando por um momento de deserto, é o momento de você recarregar as energias para continuar a sua missão, para você adorar o Senhor, para você buscar em espírito e em verdade. Então talvez você está passando por alguma situação, é um convite para você descansar. É um convite para você estar na presença dEle. É um convite para você sentar à mesa dEle e se alimentar da sua palavra. E muitas vezes nós esquecemos, nós estamos a milhão. Não, eu estou fazendo. Mas e o momento do descanso na presença do Senhor? E o momento de levantar as mãos e adorar? E o momento de você ter o seu devocional? O momento de você se ajoelhar e orar ao Senhor e buscar a sua presença? E o momento de você estar no seu banheiro, no seu carro, no transporte e falar: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor tem que ser adorado. Ah, o Senhor é o meu descanso. Mas muitas vezes nós, estou cansado, é isso, tal coisa, e um monte de coisa para resolver e nunca resolve nada, mas nós nos esquecemos de descansar na presença do Senhor. Então o próprio Jesus chama os seus discípulos, que estavam lá a milhão, fazendo coisas poderosas, mas rapaziada, vamos lá, vamos para um lugar deserto e vamos descansar para vocês se alimentarem. Vamos para um lugar deserto para vocês ali recarregarem o combustível, recarregarem as energias. Amém, igreja? Então, o lugar deserto, ele é necessário. Pois muitas vezes o convite para o lugar deserto também é um lugar de descanso. Então aquela impressão dos discípulos: não, Senhor, nós vamos te contar, cara. Deus ele não se impressiona com o marketing das nossas obras. Então não é o por muito fazer que você é muito amado. Não é o muito fazer que você vai impressionar Deus, puxa Deus, olha aqui, estou fazendo. Deus, eu estou aqui fazendo. Beleza, Deus, estou fazendo o meu marketing. Deus ele não se impressiona com isso. Deus ele se impressiona com a nossa adoração. Deus ele se impressiona com o coração quebrantado. Deus se impressiona com a verdadeira adoração. É isso que ele se impressiona. Amém, igreja? Então muitos acreditam que esse lugar deserto, ou passar por lugares desertos, pode ser o fim. Outros acreditam que após se livrar desse momento deserto, é o momento de se deliciar com a vitória. Só que muitas vezes o lugar deserto ele serve para o descanso. E Jesus é o nosso descanso. Então descansar na presença do Senhor, como eu já dissemos, não é você deixar de fazer. Não há desculpa, uma muleta para aquele que já não quer fazer, parar de fazer, porque pregou para descansar. A ideia não é essa, a ideia é descansar na presença de Jesus. A ideia é você aproveitar e se deleitar nesse momento de deserto. Falar: Deus me chamou para o seu escritório. O seu escritório é o deserto, eu vou lá descansar com Ele.
Deus me chamou para o escritório para ter um feedback, é ali um momento que eu vou ter um encontro verdadeiro com Deus. A palavra do Senhor mesmo fala que João Batista, não houve homem maior que João Batista, mas era um cara que vivia no deserto, pregando a palavra, tinha intimidade com Deus. Ele era um filho de sacerdote, o lugar dele era lá no templo, fazendo os ofícios de sacerdote, mas ele escolheu o deserto. Quando Moisés, ele foi chamado para o deserto ali onde ele teve que sair fugido do Egito, dos egípcios que estavam perseguindo ele, foi no deserto que a sarça ardeu, foi no deserto que Moisés teve encontro com Jesus, foi no deserto que Moisés ouviu Deus falando com ele. Então muitas vezes nós temos a impressão, deserto é ruim, é ruim para aqueles que não entendem e não sabem descansar. A partir do momento que você entende que eu vou para o deserto para descansar, é você entender que a qualquer momento Deus ali, Ele vai ter um particular com você. Quantos desertos eu passei, quantas coisas eu passei na minha vida, quantas coisas eu vou passar, mas eu sei que o meu lugar secreto, o meu deserto é estar na sua presença. É estar adorando ao Senhor, é levantando as minhas mãos, é chorando, é me ajoelhando, não importa. O que importa é estar com Ele. O que importa é descansar em sua presença. Amém, igreja? Lucas 10, 38. Nós vemos outro exemplo também. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz que manda ela me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma, repita comigo, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. É um outro exemplo. Honrar a Deus com os nossos serviços, sendo um anfitrião, ali a hospitalidade ali de receber a sua presença na igreja, na nossa casa. Às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer, sim, nós adoramos ao Senhor com as nossas tarefas, com as nossas obras, com os nossos afazeres, mas existem coisas mais importantes que estão acima dessas, que é estar aos pés de Jesus. Então, muitas vezes as pessoas desqualificam Marta, porque ela não escolheu estar aos pés de Jesus. Não, ela estava tentando honrar a Deus com o seu serviço. Ela estava tentando adorar a Deus, hospedando o Senhor Jesus, querendo preparar a casa, querendo preparar o ambiente. Mas Maria entendia que aos pés do Senhor era a sua melhor escolha. E muitas vezes nós nos cansamos com o serviço, porque, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, mas e o momento de estar aos pés do Senhor? O próprio Senhor Jesus disse, pelo fato dela estar aos meus pés, isso não pode ser tirado dela. O serviço, o reconhecimento, a recompensa, o ouro, a prata, isso aí tudo pode se perder, isso aí o ladrão rouba, as pessoas roubam, as pessoas matam e morrem por todas essas coisas, mas a minha presença ninguém pode roubar, a minha presença contigo ninguém pode te tirar. Então muitas vezes nós escolhemos agradar a Deus com os nossos afazeres, com as nossas obras, ou nós queremos agradar a Deus tentando ali segurar os nossos desejos, mascarando muitas vezes pecados, para poder parecer um bonzão ou um santão. Mas o que muda de verdade, o que transforma de verdade é estar aos pés do Senhor, e isso não pode ser roubado. Então as pessoas que não ouvem, geralmente fazem muito, ou fazem a coisa errada, ou fazem a coisa certa, mas do jeito errado, e não importa.
Então, se você não estiver ali disposta a ouvir ao Senhor Jesus, a parar, a escutar a sua voz, não vai adiantar. Alguém aqui já ouviu uma pessoa que não vem para a igreja, ou já frequentou a igreja, e fala assim: eu não vou mais para a igreja porque eu estou cansado de adorar a Deus? Seguinte, pô, cara, eu quero abrir meu coração, quero me aconselhar com você. E assim, cara, para mim não está dando mais não, porque eu estou cansado de adorar a Deus, estou cansado de levantar as minhas mãos e dizer que Ele é santo, eu estou cansado de dizer o quanto Ele é maravilhoso, eu estou cansado de dizer quando Ele é poderoso na minha vida, eu estou cansado de dizer isso. Alguém já saiu da igreja cansado de falar isso? Pessoas se cansam com seus afazeres, pessoas se cansam com obrigações, pessoas se cansam por conta de outras pessoas, mas nunca de adorar o Senhor. Então, se você está cansado, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo desanimado, está na hora de você se voltar para Jesus. Está na hora de você se voltar para a sua presença. Esses dias eu estava lembrando, a primeira vez que eu entrei na igreja. Cara, eu não tinha cargo, não era presbítero, não era nada. A única coisa que eu fazia era chegar 1 hora antes do culto, pegar o melhor lugar. E só de começar a ler os salmos para abrir o culto, eu já chorava na presença de Deus, porque aquilo era maravilhoso para mim. E quantas vezes eu deixei de adorar o Senhor por conta dos afazeres, por conta das tristezas da vida, por conta de tantas outras coisas. Mas o que me trouxe aqui era adoração ao Senhor, era adorar a face do Senhor, era me preocupar, era fixar os meus olhos em Jesus. Então eu não me canso de adorar o Senhor, eu me canso de outras coisas. Então era que Jesus estava falando para Maria e para Marta. Ela escolheu a melhor, que é me adorar, é estar aos meus pés, é estar quebrantado. Isso não pode ser tirado. Então, à medida que eu adoro ao Senhor, nada pode roubar a presença do Senhor dentro da minha vida. À medida que eu estou aos pés do Senhor e a sua presença está dentro de mim, nada, absolutamente nada pode me afastar de Deus. Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem demônios, nem pecado algum. Porque aquilo que me preenche, aquilo que me transforma é a sua presença. Então ninguém se cansa de adorar o Senhor, pelo contrário, à medida que nós adoramos ao Senhor, nós somos cheios da sua presença. À medida que nós adoramos ao Senhor, se vão os medos, se vão as preocupações, se vão as tristezas, as angústias, as tribulações, porque eu estou preocupado em fixar os meus olhos em Jesus. Então as pessoas, elas não se cansam porque estão adorando a Deus, elas se cansam por qualquer outra coisa. O serviço, a obra, ela tem sua recompensa sim. Você tem que fazer, você tem que adorar o Senhor com o seu serviço, com os seus talentos, mas nada substitui a recompensa da adoração. Tudo que foi falado aqui é para te encorajar, embasar essa noite. Nós adoramos ao Senhor, porque aquele que adora ao Senhor, ele não se cansa. Aquele que adora ao Senhor é cheio da sua presença. Aquele que está com seus olhos fixos em Jesus, nada em sua volta mais importa. Então eu quero te encorajar essa noite a adorar ao Senhor. Então talvez você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, você saiu da igreja, se desviou, tem medo de frequentar uma igreja, tem medo de trabalhar na igreja, porque você já se decepcionou. Deixa eu te falar, cara, se você não quiser fazer nada na igreja, glória a Deus, o que importa de verdade é a tua salvação. O que importa de verdade é nós estarmos com os braços abertos e poder te ajudar na transformação da tua vida através do sangue de Jesus. Mas, por favor, não se perca por conta de decepções. Não se perca por conta de coisas que te falaram. Apenas adora ao Senhor. O convite nessa noite é para que você volte aos caminhos do Senhor, ou que você tenha um encontro verdadeiro com Ele e apenas adore a Ele. Porque você sabe que algo dentro de você te provoca, algo dentro de você queima. Você sabe que Deus te chama para algo mais. E esse algo mais talvez não é o fazer, mas é o adorar, é o romper os céus e se deliciar na presença de Deus. Ah, mas eu estou passando por um deserto, eu estou com uma doença incurável, você não sabe o que eu estou passando no meu casamento. Adora a Deus. Ah, mas eu estou triste, eu não tenho reconhecimento. Adora a Deus, o reconhecimento vem dEle. Ah, mas é isso, cara. A adoração substitui todos os seus mais.
Ah, mas esse cara adora o Senhor. Ah, Val, mas adora a Deus. Ah, Val, mas adora o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele pode preencher o vazio do seu coração. É isso que o Senhor nos chama, para uma vida de adoração a Ele. Nós somos formados e chamados para adorar. Então apenas uma coisa é necessária, é estar aos pés do Senhor em adoração. Feche seus olhos em nome de Jesus, abaixe sua cabeça. Quando nós pedimos para você fechar os seus olhos, não é nada místico que vai acontecer. Apenas para você não se distrair com quem está do seu lado. É um convite para você refletir. Será que muitas das suas tristezas, das suas chateações, do seu cansaço, esses momentos de deserto que você passa, não é você distraído com muitas outras coisas e não está preocupado em adorar o Senhor? O convite do Senhor para esse lugar secreto, para esse deserto, é para que Ele tire as distrações que estão em sua volta, para que você tenha um encontro verdadeiro com Ele, tenha um encontro face a face com Ele. Ah, Val, mas eu tenho 10 anos de evangelho, 15 anos de evangelho, não importa tempo. Ah, mas eu cheguei na igreja hoje, não importa tempo. Ele te chama, Ele está com os braços abertos, e Ele fala: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. É um convite, e esse convite, nós precisamos corresponder a Ele. Ele nos chama: venham a mim, mas qual é a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta a esse convite? De que forma nós vamos responder a esse convite? É desistindo, parando? Em Hebreus 12, 1, eu gosto muito dessa versão, a mensagem, diz que, percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os seus olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que nós participamos. Observe como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. Então o convite essa noite é você se livrar desse peso, se livrar desses acessórios inúteis, essa religiosidade, essas obrigações, esse peso de querer mascarar algo que você não é. Se livrar dessas distrações em sua volta. Não, porque eu tenho que fazer, cara, Deus, Ele tem chamado para adorar. Se livra dessas coisas. É um convite para o seu descanso.